Olá, tá no ar mais uma edição do RPC Podcast, o podcast da RPC. Eu sou Heitor Humberto, comunicador do Estúdio C e também sempre por aqui na missão de dividir essa mesa com convidados e convidadas com coisas muito legais para compartilhar. E hoje estamos nessa pegada de novo aqui, viu? Hoje nosso assunto tá groovy jazzy, porque a gente vai falar sobre o jazz no mundo, no Brasil, em Curitiba, pegando carona aí com o Circuito Primavera do Curitiba Jazz Sessions. Curitiba tá no mapa, viu? Shows sensacionais vindo aqui para Curitiba. E para falar sobre isso, tô aqui dividindo essa mesa com dois convidados de peso, convidados mais responsa aqui do que um solo de improviso do Hermeto Pascoal. Patrick Cornelsen, boa tarde, Patrick. Boa tarde, Heitor. Obrigado pelo espaço, sempre. Imagina, um prazer aqui. O Patrick, que é diretor da Planeta Brasil Entretenimento, e também o Lucas Rodrigues, diretor da Goat Entertainment. É isso, Obrigado Lucas? pelo convite, Heitor. Imagina, um prazer receber vocês aqui, que estamos aí curtindo esses dias de Circuito Primavera. Aparentemente, Curitiba ficou na escala mundial aí do jazz, né? Cara, a gente, há muito tempo a gente vem lutando por isso. Na verdade, foi uma construção, nada é por acaso, Claro. né? Acho que o Circuito Primavera está, assim, no auge agora, mostrando que o Curitiba Jazz Session realmente é possível, veio para ficar. Cada ano vai trazer uma nova atração ou novas atrações, locais novos, vão pra rua. Enfim, a gente veio realmente para sacudir a cena. Sensacional. Eu ia deixar para perguntar depois se ia ter mais edições, mas aparentemente já o spoiler já tá feito. Teremos mais Curitiba Jazz Sessions e fico muito feliz já com essa notícia de começo. Assim, como é que foi essas duas primeiras edições já que já rolaram, né? O Pat Metheny e também o Thundercat, nomes assim, tipo, gigantescos da cena atual, Lucas. Eu acho que foi a gente conseguiu trazer dois mundos do jazz, né? Sim. Então, a gente trouxe o Pat Metheny trazendo o jazz fusion anos 70 e o Thundercat com essa mistura com o soul, com o R&B. E ambos, né, super renomados no mercado e abrindo, né, de forma maestral esse nosso circuito. Maestral. Eu achei legal que a curadoria ficou muito bacana com esses 4 nomes, diferentes vertentes do jazz, Sim. né? O Kamasi Washington tem aquela coisa mais ritualística, né? Mas pro spiritual jazz, Spiritual jazz, com aqueles solos maravilhosos de saxofone. O Snarky Puppy é a coisa mais cabeça, mais nerd, aquele trupe tocando. E aí o clássico do Pat e também o Thundercat, mas Sim. também uma fritação contemporânea. Como é que foi a escolha desses 4 nomes, assim? Foi de ocasião ou... Uma mistura de ocasião, tanto o Kamasi quanto o Snarky Puppy vão tocar no The Town. Então, já trabalhamos com eles no passado, né? Sim. Então, são nomes que a gente aprecia muito, o show deles é sensacional. E Thundercat a gente já tentou trazer em 2 outras oportunidades. Pois então. E acabou juntando isso no mesmo período. E daí que surgiu o Circuito Primavera. Um combo, né? A gente sempre trabalhou Curitiba Jazz Sessions como sessões ao longo do ano e a gente juntou isso num circuito tanto para dar o peso de um festival, como, né, dar a relevância de um circuito bem consolidado. Claro. E, inclusive, a gente está aqui falando sobre esses nomes peso pesado, mas por trás desse evento temos nomes também super pesados na produção. Queria começar perguntando para você também, Patrick, sobre a Planeta Brasil, quase 40 anos aí de trajetória. Só para o pessoal entender um pouquinho aí esse peso. Consegue resumir um pouco aí o que a Planeta Brasil já realizou, cara? Cara, bastante coisa. 40 anos de história, estamos indo no ano que vem, 2026, a Planeta Brasil faz 40 anos. É um projeto que começou, né, na minha família, né? Minha mãe, que é da área cultural, completamente antenada. E depois eu assumi isso naturalmente porque, né, desde 92 já fazendo eventos e festas, enfim, foi muita coisa até hoje. A gente já fez de tudo, a gente tem vários
festivais, vamos lá, desde o Arung Day, FIFA Fan Fest, Curitiba, né? Blues, Morretes Blues, e por aí vai, cara. Lupa Luna com a RPC, a gente fez lá atrás. Então é uma história já bastante diversa, assim. A gente teve a Usina 5 em parceria com outros sócios, que inclusive foi quando nós começamos a costurar essas possibilidades aí do Curitiba Jazz. E é muito bacana a gente poder ver que ao longo desses anos a gente consegue... Lógico que você não acerta todas, né? Mas o motivo é sempre o mesmo, assim, muita cultura, entretenimento... E todos os projetos assim, projetos proprietários que a gente fala assim, tá bom, vamos apostar em alguma coisa, vamos ver onde que a gente vai chegar, né? E graças a Deus, muitos deles aí alcançaram sucesso e permanecem aí no dia a dia. Porque são 2 modelos, o proprietário e um que vocês também organizam, que você falou, FIFA Fan Fest. Isso, seria uma produção de um mega evento que você precisa de várias produtoras, inclusive nesse nós nos associamos, fizemos um consórcio, porque era um evento super grande, né? Vários dias, então fizemos um consórcio entre produtoras, mas é aquilo, é montagem, a operação, a logística, né? E assim, principalmente quando é um evento que tem mais de um dia, você fala assim, o evento tem 10 dias, mas na verdade não é 10 dias, são 10 eventos, são 10 aberturas, são 10, né? Mas toda a pré aqui. Mas toda a pré, isso quer dizer, né? Inclusive tem algumas curiosidades, né? Todos os maiores eventos da Pedreira fomos nós que fizemos, e não maiores em tamanho, maiores em quantidades de dia. Porque assim, FIFA Fan Fest, foi lá 2 semanas de evento, legal, só que depois a gente teve uma pandemia e eu fiquei 1 ano quase na Pedreira fazendo o Planeta Drive-In. Foi de maio a dezembro. Né? Então foram... Foi muito legal. Foram quase 260 aberturas. É um absurdo, sabe? Então é muito legal tudo isso. E, lógico, sempre com parcerias, trazendo quem é da cena e quem está afim de trabalhar com isso para dentro do circo, e nisso acabam nascendo esses projetos novos, essas ideias, essas parcerias, como a gente fez com a Gold, buscando sempre... É engraçado, na Planeta a gente sempre tenta buscar primeiro o que a gente gosta de fazer. Isso é maravilhoso. Lógico que, né, a parte comercial existe, às vezes você não diz não para um evento que você não quer fazer. Mas a gente ainda tem essa, né? Isso aqui, vamos lá, que faz sentido. Isso aqui nem tanto, né? Isso é muito legal também. É uma empresa, né, cara? Tem que botar o negócio pra girar. Tem que fazer a coisa funcionar. E Lucas, a Gold um pouquinho mais recente. Sim, né? Bem mais recente. Bem mais recente. Estamos com 6 anos de... 6 anos. Sim. Começamos em 2019, inclusive com o show do Kamasi Washington. Foi o primeiro show? Foi o primeiro show Rapaz. grande que a gente fez. A gente fez um Slackers pequenininho no basement. Entendi. Mas o primeiro show que realmente a gente trouxe a identidade Gold, o que a gente gostaria de fazer e de curadoria e tudo mais, foi o show do Kamasi Washington. Que legal, 2019. que tava lá. Daí seguimos, né, com o Gold Fest, Bad Bad Not Good, e daí veio pandemia, e pouco antes da pandemia que a gente começou a bater uma bola de falar... O Patrick já fazia os jazz também, já trabalhava com... Fez show do Hamilton de Holanda com o Joshua Redman, né? Isso. E a gente estava naquela mesma... Estamos fazendo a mesma coisa, por que não juntar e fazer juntos, né? Que legal. Eu ia perguntar isso, como é que surgiu essa união de vocês? Exatamente isso que o Lucas falou. Era uma época que, assim, a gente tava lá na Usina 5 explorando várias possibilidades. E a gente... Assim, amigos próximos a gente já se conhecia um pouco do mercado, mas foi uma coisa, um dia eu falei pro Lucas, acho que foi só o Lucas, acho que o Fred não tinha ido. Falei, Lucas, dá um pulo aqui, vamos conversar lá na usina. E a gente começou a falar sobre isso. Cara, o que a gente pode fazer junto? A gente tá vendo vocês aí na cena, a gente tem isso, vocês têm aquilo. E a gente começou a desenhar isso, exatamente. Quando o Lucas falou desse show do Joshua Redman e do Hamilton de Holanda, realmente foi... O nome do evento era Curitiba Jazz Sessions. Só que muito próximo do evento, uma outra empresa entrou junto, uma empresa de comunicação, e falou, cara, vamos dar um nome aqui, vamos fazer esse show. Vamos batizar. Só que a gente fez o show
foi um mega sucesso e a gente não conseguiu naquele momento dar continuidade àquele projeto. Entendi. E quando a gente voltou a falar, eu e o Lucas, depois da pandemia, que a gente falou, cara, vamos fazer coisas novas, vamos fazer isso. Ele falou, cara, já tem aqui um nominho, já tem aqui uma coisa que já aconteceu. Você já tem algumas outras coisas, vamos empacotar isso aqui e vamos à luta. Fortalecer e voltar com o Curitiba Jazz Sessions. Curitiba Jazz. Sim. E é muito legal porque a Gold foi apostando nesse cenário alternativo, Acaba sendo né? um pouco de indie, né? Acaba transitando entre o jazz contemporâneo, o indie, Sim. o que os grandes festivais do mundo estão buscando, Exato. né? Eu acho que é muito essa linha dos artistas que estão despontando e dos grandes festivais que estão buscando essas curadorias mais específicas, mais nichadas, né? Trazer Mais os nichado. públicos Que específicos. quando rolou o Bad Bad Not Good e o Krungbin, por exemplo, eu falei, Sim. cara, em Curitiba isso, que Pois é. doideira. Porque acho que agora ficou um pouquinho mais natural a gente ver esses artistas em Curitiba por causa de produtoras como vocês. Mas até um tempo atrás você ficava, pô, que legal, hein? Sampa the Great vindo pra cá, sabe? Falava, Que show, aliás, viu? que show, né? Cara, eu sempre apostei muito nessa questão de... não digo nem implantação, é formação de plateia, sabe? Exato. Sim. E eu hoje fico super feliz, inclusive a gente fala sobre isso. Essa nova geração começando a curtir esse tipo de música, né? Que quem gosta de música, como nós somos amantes da música, a brincadeira é música de verdade, né? Mas, Sim. uma brincadeira mesmo, mas é um estilo, né? Mas, Claro. E a gente acha muito legal essa nova geração curtindo isso, porque isso vai se refletir no futuro, né? Principalmente quando a gente começa a falar em música, a gente faz uma retrospectiva do que a gente tinha década de 70, 80, 90 em termos de rock and roll, MPB, e você começa a comparar para onde que a gente descambou hoje, que eu nem vou falar em nomes e nem estilos, mas é um resgate, cara, sabe? Às vezes tem umas brincadeiras até assim, salvei mais um. Porque às vezes eu escuto meu filho, por exemplo, escutando algumas coisas e falo, cara, não, isso aqui não dá. Vamos tentar aqui entender alguma coisa diferente. Mostrar outras coisas. Então, eu acho esse é um aspecto também desse programa e de outras coisas que a gente tem lutado aí, que eu acho muito legal, assim, sabe? Trazer isso para essas gerações. Eu tava até já tá no meu roteiro aqui perguntar sobre isso, sobre a renovação do público, como que trazer os ouvintes mais jovens para... Porque você vê que até os próprios artistas estão misturando hip hop, estão trazendo a soul music, R&B, para dentro do jazz, enfim. Às vezes um eletrônico. Eletrônico. Como foi o show do Nicolas Jarre que a gente fez, que é tipo... Exato. super dentro do jazz experimental, mas um eletrônico, né? E famoso como um DJ. Então, Uma festa mesmo, festa. né? E isso são elementos que atraem o público mais jovem. Vocês veem isso assim como uma possibilidade de formação de público? Com certeza. Para que o público... Porque o público vai envelhecendo, não tem jeito. Sim. E eu acho que enquanto produtor, enquanto promotor de evento, tem que ficar atento a essa renovação, porque senão... A gente vai chegando ali na idade, fica com preguiça de sair de casa, você tem que começar a apostar também no público mais jovem, né? E esse é um olhar atento para isso também. Eu acho que vai muito de encontro com justamente aonde esses artistas estão tocando, aonde as pessoas estão buscando viajar para ir em festival, para ir num show, para até os grandes festivais que estão vindo para o Brasil e que estão em São Paulo estão também de olho nisso, nesse nicho. Então, eu vejo que é muito isso. As pessoas, o acesso aos streamings está muito mais fácil, as conexões desses artistas com outros artistas também acaba trazendo essa nova busca e renovação, principalmente nesse público aí de 20 a 35, né? Que é o público, acredito que é o mais fiel que a gente tem, né? O 20 a 35... E, né, o 35 mais ali também é super fiel e também está... E até por isso que alguns dos eventos que a gente fez nessa parceria, a gente procurou, por exemplo, na Ópera de Arame, em fazer aquela brincadeira de inverter. Que é super legal, né, o pessoal, cenário. então tá bom, vamos ficar em pé, vamos ver esse show em pé, mas você consegue tomar uma cerveja, você consegue dar uma circulada, conversar com as pessoas, que vai para uma coisa um pouco mais jovem, né? Porque naturalmente, no circuito, a gente procurou não fazer isso
porque a gente tem um público bem amplo, né? Pat Metheny, ou seja, tem um público mais velho, então até a gente falou junto, pô, você coloca o cara em pé, já começa a reclamar, né? Pô, como é que eu vou ficar aqui em pé 2 horas? Tem que entender o seu público. Então a gente tem que entender, é exatamente isso, entender o nosso público. Então, mas isso é bacana, porque a gente deu uma oxigenada ali, né? O pessoal fala, pô, tô indo numa festa, mas na verdade o cara tá tocando jazz, tá com saxofone, ou aquela da Sampa, que até nós, né? A gente sabia que o som era bom, que era uma mega artista. Só que ela não era uma menina alta, né? Ela era meio... Cara, ela entrou dentro do palco, ela parecia que tinha 2 metros de altura e quebrou tudo naquele show. Foi muito legal. E colocando o Edgar pra abrir, né? Também, que é o novo nome da música brasileira. Já não tô novo, mas assim que... E que traz essa renovação, né? Sim. Traz essas conexões, inovação e todos os temas sociais e ambientais que ele traz também, muito legal. E vocês notam como é que tá sendo ver o público ali? Imagino que vocês olham pro público assim, sentadinho durante o show, assim. Dá pra criar um perfil, um retrato? Tá conseguindo trazer um pessoal mais novo? Dá, cara. Dá pra criar um retrato, assim, a gente que tem experiência em shows, em plateia. E isso é bem o que você falou, né? Que é engraçado, o produtor é o último cara que curte o show, né? Até esses últimos, até a gente tem sossegado um pouco mais, mas... Como a gente tá com uma equipe uma equipe boa de excelente produção, legal, produção, né? A gente acaba também soltando. Delegando. Isso, vamos que agora tá na minha vez, né? Mais ou menos isso. Mas realmente existe isso, essa renovação. Inclusive o próprio Pat, que nós achávamos que tinha um público realmente super, assim, né? Super não digo, mas 50 mais, 50 talvez, mais. né? Porque é o público que curtia isso, que tinha lá o bolachão, depois teve o CD, né? Do Pat. Mas, cara, tinha muita gente, o público tava bem diverso, não era uma coisa assim, olha só isso aqui. E o lance da assinatura, por exemplo, porque... não conheço tal artista, mas se o Curitiba Jazz Session tá trazendo, eu vou lá ver, porque deve ser demais. Rola isso também? Esse é o objetivo. Esse é o objetivo, e acho que a gente conseguiu fazer isso em alguns shows já que a gente realizou, né, tanto recente quanto no passado. Por exemplo, Alpha Mist, né, Hermanos Gutierrez também. Então, são nomes que já estão linkados com Curitiba Jazz Sessions, então a gente consegue trazer e o próprio selo acaba vendendo, né? E falando, dando aquele passo atrás no evento proprietário que a gente falou. Exato. Esse é o objetivo. Você fazer com que o evento seja maior que o artista. Porque se você perceber, o artista ele tem um peso muito forte. Mas se você não conseguir fazer com que a tua marca ou o guarda-chuva que abraça esses artistas tenha uma certa confiabilidade, um nível de entrega, consistência, por exemplo, até nessa questão do Pat, por exemplo, o uso da ópera. Com certeza, se fosse no Teatro Guaíra, o público seria diferente. Porque já é um público que consome um pouco mais o Teatro Guaíra. Algum público que deixou de ir porque era ópera, mas outro que foi porque era ópera. Exato. Entende? Que legal. E a gente pretende bastante em mudar isso, aquela brincadeira que se foi. Daqui a pouco a gente tá na rua e essa é a ideia mesmo. A gente trazer algumas atrações gratuitas. Legal. Entendeu? Mas debaixo desse guarda-chuva. Então, desses eventos proprietários, e eu poderia falar outros aqui, mas hoje o assunto é jazz, essa é a ideia. O Curitiba Jazz Session, que a gente acredita que nesse momento ele está num ponto de maturidade bem interessante, ou seja, a gente considera um evento consolidado. E acreditamos sim que a partir do ano que vem aí Curitiba Jazz Sessions. A ideia vem coisa boa por aí. É mais ou menos por aí. E como é que é fazer uma marca ficar madura desse jeito, assim? Como que são esses processos, cara? Eu acho que a gente volta naquele ponto da construção do público. Do fortalecimento da marca, seja ela online, com as parcerias que a gente faz. E a gente entregar produtos de excelência, né? Que eu acho que não só o produto como o evento, como os shows que a gente entrega são os... O 360 ali, né? A experiência ser legal. Então, acho que é tudo isso. Tanto a experiência pro público que tá ali, quanto pra cidade, quanto pro artista. Então, cada vez mais os artistas estão buscando vir para Curitiba. Curitiba tá na rota dos shows. Dos shows da América Latina. Então, a gente via muito que os shows não passavam por Curitiba.
E hoje o Rio ficou meio escanteado e a gente tá no lugar do Rio. Exato, cara. É São Paulo e Curitiba na sequência. O que vocês acreditam isso? Cara, é um movimento que já vem de algum tempo, cara. E eu participei bastante desse movimento. Então... Eu posso te dizer assim que no período em que a pedreira ficou fechada, é incrível, mas Curitiba realmente ficou fora do circuito. Claro. Primeiro que nós não tínhamos, como temos hoje, os shows em estádio, por exemplo. Você não veja tinha, quantos né? shows do Couto recente. Pereira antes de... Você entendeu? Na época ali, pedreira... teve show? Teve. Lógico que teve. Mas não na quantidade que se tem visto nos últimos... sei lá, 6, 7 anos. Exatamente. Ou desde que a pedreira retornou ali em 2012, né? E como a gente participou desse processo, de certa forma, já era, eu digo, daí Planeta Brasil e lá DC7, que hoje somos concessionários da pedreira, a gente enxergou isso na pele, assim, porque a gente enxergou isso, porque a pedreira realmente fazia falta e a gente ir buscar por esse produto era exatamente para tentar trazer Curitiba para o cenário. Mas foi só um passo, porque também não é só isso, sabe? Quase que foi um impulso. E esse impulso começou a girar novamente o mercado, e esse mercado foi se transformando, e a pedreira foi aumentando, e daí a questão dos estádios, novas casas, novos bares, a cena foi crescendo, e eu acho que aí Curitiba, parque hoteleiro, aeroporto fácil, ou seja, tudo isso vai combinando. De São Paulo, um público legal, qualificado. Logística fácil. Exatamente. Então, né, você vai somando esses aspectos e a gente vai trazendo isso para o cenário que você vê agora. Acho bem bacana. Muito bacana. Que legal ouvir você falando isso, né? Trazendo a tua experiência. E agora pensando de novo no Curitiba Jazz Sessions, o Circuito Primavera em si, vocês estão trazendo 4 artistas, nomes grandes, internacionais, para um período curto. Eu fico imaginando também assim, deve haver um esforço financeiro e artístico para trazer, porque é um público parecido. Como é que viabiliza isso? É parceria? Com a importância de estar em associação com outras pessoas participando, marcas, não sei. Sim, com certeza. Eu acho que tudo isso a gente consegue viabilizar e acho que é o esforço grande que a gente tem sempre de tentar viabilizar seja um show, seja um circuito, seja um festival, com parceiros, né? E a gente tem a Blue Moon, que é nosso parceiro agora, Jack & Coke também apoiando o nosso circuito, e vocês, né, RPC, fazendo essa promoção, que a gente consegue também sair da nossa bolinha do jazz e do público um pouco mais inchado e atingir outros públicos também. Então... E a RPC é parceira, assim, desde o primeiro evento que a gente fez. A gente já vem né, fazendo esse trabalho com a RPC e agora acho que mais ainda, né? Na época era uma coisa um pouco tímida ainda. Porque quando se fala disso, é incrível, porque nós participamos de um mercado, esse mercado de shows ao vivo é um mercado bastante específico e que funciona de uma maneira que muita gente que não está ligada a esse mercado não faz a menor ideia, né? Em todas as particularidades que esse mercado traz, né? Muitas vezes as pessoas olham de fora e falam, nossa, esses caras... É um mercado difícil, é um mercado para profissionais de ponta e a soma disso é uma soma de vários skills de várias pessoas, sabe? Exatamente. Desde aquilo que o Lucas estava falando, equipe de produção. Parece uma bobagem, mas assim, cara, você ter os profissionais certos que atuam nas áreas certas e a gente não tem um mercado onde você tem 50 profissionais de cada setor daquele. Negativo. São profissionais que vêm com a gente há anos. Treinamento, que é o olho de falar, não, você tem a ver conosco, você faz parte disso. Tem a formação de público e a formação de profissionais também. Total, né? E principalmente essa questão financeira, porque essa parte de você realizar, fazer acontecer e ainda, vamos dizer, ser um negócio... É um paralelo, porque a cultura, muitas vezes, ela não, para quem consome, ele não enxerga muito como um negócio. Como business, né? Você veja, e é totalmente cultural. Às vezes a gente fala brincando aqui. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala em cortesia. Cara, tem certos países que se você falar em cortesia, o cara não sabe o que você está falando. Cortesia? Mas como assim? Você quer ganhar o negócio para ir no Ué, sabe? Compra, né? É quase, né, certas culturas que comparam isso
a qualquer outra profissão. Ninguém te dá nada, Claro. né? A cortesia, na verdade, ela funciona para promoção, para patrocinador, mas aqui ela transcende isso. Então, é mais um ponto que a gente tem que aprender a lidar no mercado. Isso entra dentro da conta. Aí, patrocinador. Não chove dinheiro para esse tipo de evento, entende? Sim. A gente tem que ir buscar isso. E não é buscar através do, olha aqui o jazz. Não, é entrega, é mostrar para ele aonde que ele vai aparecer, como. Não é só conceito. Exatamente. E outra, faça uma vez, me prove que é possível, para a gente ver se no ano que vem talvez a gente possa fazer uma coisa melhor, sabe? Então realmente é um mecanismo bastante interessante, que foge bastante do que as pessoas às vezes imaginam, né? E é muito maluco, porque a gente, né, luta por isso, coloca, e quando a gente vê funcionar, a felicidade, sem dúvida, né? A gente fala, porra, legal, a gente conseguiu construir isso, as pessoas entenderam o valor, e isso daqui para frente só vai ganhar mais valor, né? Não só com as pessoas, com as empresas, com o mercado. Com certeza. E nesse momento, por exemplo, acho que pós-pandemia isso ficou ainda mais evidente e maior. As marcas estão buscando os eventos, estão buscando os festivais, as experiências, né? Você vai num festival hoje, é quase um parque de diversões. Sim. Até, né? Às vezes a música fica ali, não vou dizer em segundo plano, mas dividindo as atenções com outras atrações de diversão. E com as marcas colocando dinheiro nesses eventos. Elas estão mais abertas hoje em dia para o meio musical, para esse tipo de experiência? Vocês sentem isso ou não tanto assim em Curitiba? Eu acho que Curitiba a gente ainda está um pouco longe do centro financeiro do Brasil. Então, acaba chegando muita coisa em São Paulo, acaba chegando muita coisa no Rio de Janeiro, e até por estilos acabam, né, conseguindo uma captação um pouco maior, de acordo com o estilo, né? Os estilos que são mais populares no Brasil. Mas está chegando, aos poucos a gente está conseguindo construir. Planeta Brasil aí está com, né, diversos produtos que a gente acaba conseguindo entregar, diversas coisas, e diversos tipos de produtos, diversos públicos, diversos nichos. Então, eu acho que é um mix de saber entender também quem está patrocinando, né? Sim, mostrar que vocês conseguem fidelizar um público e daí acho que dá até para ir além, porque a gente falou de formação de público, aí formação de técnicos, mas também de formação do mercado ao redor da música, né? Educar o mercado para que, olha aqui para Curitiba. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, a gente tem esse projeto já há 2 anos inscrito na Lei Rouanet. Para muitos, o cara tem Lei Rouanet, escuta. Aí o cara vê a notícia lá. Esse ano foram não sei quantos bilhões para Lei Rouanet. Só que não é... Escrevi na Lei Rouanet, escuta, o número da minha conta é esse. E negativo, amigo. Você tem que ir lá bater na porta. Você tem que escrever um projeto, teu projeto tem que estar conciso, você tem que aprovar esse projeto antes. Depois de aprovado, você tem que pegar a tua mãozinha e bater na porta de 200 empresas para uma olhar para você e falar assim, pode ser que eu te dê um pouquinho esse ano para ver como é que funciona. E que é uma porcentagem né? E aí pequena, você tem perto do que você precisa para realizar o evento de fato. Sem dúvida. Mas faz parte e essa busca é constante e a gente tenta cada vez mais reverter isso, assim como a gente estava falando aqui. Curitiba já foi lá a 3ª, 4ª, 5ª capital dos eventos e dos grandes eventos, e hoje a gente já está ali disputando 2º lugar com outras capitais, tipo Minas Gerais, lá Belo Horizonte, ou Rio de Janeiro. Né? Hoje a gente já está aqui. Eu acho que fazendo a coisa shows acontecer. que vem para cá. Mas ainda, né, existe realmente essa formação de mercado e isso é bom, porque é um trabalho que a gente faz e que vai refletir no mercado inteiro e que outros fazem e que também reflete no mercado inteiro. Então a gente está, na verdade, buscando, né, um fortalecimento do nosso próprio mercado. E fazendo um trocadilho aí com o jazz em eventos como esse, o que dá para improvisar e o que tem que estar escritinho na partitura, assim, na hora de botar o negócio para acontecer? Olha, o que tem de improviso? A gente tenta não improvisar muito, a gente tenta prever muito, né, com a expertise que, voltando a falar de equipe, então a gente tenta prever tudo e seguir da melhor forma.
Então, imprevistos, como, né, o que a gente teve do acidente ontem, que acaba acontecendo, muito na parte logística, na parte do artista, acaba tendo alguns imprevistos, mas nada que nossa equipe também não A gente resolva. poderia falar sobre esse pequeno imprevisto, por exemplo, que vocês têm que se lidar com isso, né? Que o músico se machucou. O músico machucou ontem. Saindo do restaurante. Um dos artistas do grupo do Kamasi se machucou. Acabou caindo. A gente teve que direcionar ele para o hospital. E é você que vai lá junto com ele. A nossa equipe de logística, né? Artístico, tá acompanhando. Mas como eu estava presente, acabei acompanhando desde o começo até a saída do hospital hoje. Então, acaba caindo essas bombinhas da mão. Né? Mas é uma coisa que também faz parte do DNA dessa turma que trabalha com produção. Afinal de contas, a brincadeira, né? Alô, produção, cadê, meu irmão? Sim. Não tem essa. Você vai ter que resolver, o evento vai começar a tal hora... Chova, faça sol, quebrou o pé, ou a não ser que você não tenha mais nenhum artista, né? Porque se você tiver 3, 2 faltarem, você tem um ainda para colocar no palco, né? E nesses anos todos, assim, eu pelo menos já passei por diversos imprevistos. Posso imaginar. Das mais variadas formas você pode imaginar, assim, sabe? E desde, assim, festival maravilhoso, tudo lindo, você olhar pro lado e falar assim, quase que você fala assim, que maravilha, né? Nada mais vai acontecer. Daí, de repente, tudo bacana, não vem o headliner, porque o avião não pousou, porque o Afonso Pena, na verdade, tinha neblina e não deu, teve que ir para Floripa. Tá, mas como é que traz o cara em 1 hora? Já era, ficou para fora. Esse é um acidente muito grave de alguém do teu público no show e que a gente mobiliza, assim, um monte de gente para reverter uma situação desde... deixar o público que está no evento tranquilo, cuidar da situação crítica de uma forma realmente crítica e séria, comitê de crise. Em festivais grandes, lógico, hoje em dia tem muita... se divulga muito, enfim, Rock in Rio, The Town, existe várias imagens e tal. As pessoas já têm um pouco mais ideia como é que funcionam os bastidores dos festivais e tal. Mas nos grandes festivais, a gente tem uma pequena cidade funcionando ali, né? Lógico que os nomes não é prefeito e vereador, mas tem ali cada ator, né? Mas assim, é realmente um controle, assim, câmera, centro de controle, comitê de crise e por aí vai, né? Em todos os setores. Então, realmente a gente, né? Ao longo desse tempo todo, a gente já passou por boas, mas sempre com equipes que estão assim... já preparadas para lidar com esse tipo de coisa, né? Não é alguém que do nada fala assim, ui, agora o que eu faço? O produtor não tem essa, infelizmente não tem essa desculpa, né? O que eu faço? Daí não é produtor. Se o cara te fizer essa pergunta, você já fala, próximo. É muito louco, porque eu trabalho com produção também faz uns 15, 20 anos, mas fiz alguns eventos maiores, mas... notei que não tem o perfil. Hoje em dia eu faço só uns shows bem pequenos. São maravilhosos, inclusive. Não, muito obrigado. Valeu demais. Mas trabalhando com isso, aí você nota que a pessoa produtora, ela resolve o BO, apaga o incêndio sem que ninguém saiba. Então, você é tão melhor quando ninguém sabe que você foi tão bom no que você fez. Então, o trabalho de produtor é uma coisa... ela pode ser ingrato, né? Você tem que ter um sangue frio ali, porque... você é bom quando você resolveu um BO gigante e ninguém notou que você resolveu esse BO gigante. E aí você é bom. E geralmente super otimistas, né? Eu sou todos os produtores. Não, vamos nessa, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tem que ser, né, cara? Porque se o cara chegar com assim, não vai dar certo, também é outro. Daí não resolve. Não, se for pessimista, não vai ter evento. Muitas vezes tem uma equipe gigantesca abaixo dele que precisa saber que vai acontecer. Exatamente. Não importa como, não importa quando, mas tem que confiar. Tem uma brincadeira que eu sempre faço que é assim, às vezes chega alguém que não tá muito acostumado com nós e se passa alguma coisa para fazer que a gente sabe que é possível, mesmo tendo às vezes um tempo apertado e tal, o cara fala, cara, isso não vai dar para fazer, isso é impossível. Aí você fala, cara, você já viu o intervalo do Super Bowl alguma vez, não? Você sabe como é que em tantos minutos os caras montam, faz show, desmontam e tem jogo?
Então, cara, não vem me dizer que não dá pra fazer. Dá. Talvez a gente não tenha todos os recursos e o dinheiro que a gente precisa, mas que dá. Não tem aquele comercial lá. Exatamente, aquele milionário, mas dá. Então, é com isso que a gente lida. O nosso dia a dia é feito disso. Então aguardem Super Bowl em Curitiba em breve. Aqui, ó, Planeta Brasil e a Gold realizando. Isso aí. E chegando no fim, eu queria perguntar, vocês acompanham cenas de outros lugares, voltando um pouquinho pro jazz aí para saber o que tá rolando de experiências, de artistas, de festivais, nomes? Com certeza, a gente sempre tá ligado no que tá, principalmente tocando nos festivais da Europa e alguma coisa nos Estados Unidos também, até porque grande parte dos artistas são norte-americanos, né? Mas a gente tá muito de olho principalmente nos festivais mais importantes aí da Europa, onde estão brotando artistas, onde os nossos artistas brasileiros estão indo tocar também. Então, as conexões que os artistas estão tocando, o próprio Hamilton, que está conectado com um monte de gente, Amaro Freitas está conectado com um monte de gente. Amaro Freitas, maravilhoso. Então, eu vejo que essa nossa busca está muito de acordo justamente com... E não festivais muito nichados também. Obviamente, tem grandes festivais de jazz pelo mundo, mas o que acaba brilhando no nosso olho é o nome do jazz dentro de festivais multiculturais, que é onde a gente vê que o nosso público tá indo, tá de olho, tá na conexão com outro artista, e essa junção, né? Pô, maravilhoso. Muito essa pegada que acaba, né, sendo o motor pra gente que vocês buscar fazem. o nosso, né? Você falou em brotar, a gente tá falando do Circuito Primavera, então acho que tem aí uma simbologia bonita também. Mais shows vão florescer por aí depois do Circuito Primavera, como é que tá aí? Já tem coisas planejadas, podemos ter você falou de que vai ter, mas tem algum nome em vista? A gente tem nomes para 2026, que a gente 2026, esse ano. Eu acho que a gente consolidou bem o circuito. A gente tem outros projetos que a gente está trabalhando. Mas como circuito Primavera, finalizamos agora com o Snark Puppy. Curitiba Jazz Sessions, só se vier alguma coisa muito surreal. Mas para oportunidade e tudo mais. Mas já temos alguns nomes para o ano que vem. O ano que vem estaremos aí. É mesmo? Não conseguimos nenhuma exclusiva aqui. Temos bons nomes. Bons nomes, O que eu posso dizer é que a gente tem bons nomes, justamente dessa linha também artistas mais de vanguarda, com artistas mais novos, artistas que estão despontando, que saem um pouco da curva do jazz mais standard. Então, tem coisa legal. Maravilhoso. Então a gente só pode esperar e curtir, porque com certeza, que nem vocês disseram, criaram a marca, agora ela está madura e a gente confia na curadoria e tudo mais, na experiência e nos shows na rua também. Estamos loucos para conferir isso logo mais. Quero agradecer Patrick Cornelsen, brigadão também. Heitor. Lucas Rodrigues, valeu demais por compartilharem com a gente esse podcast, trazer essa visão de bastidores e falar um pouquinho mais sobre o mundo do jazz no mundo, no Brasil, em Curitiba, e a gente se encontra pelos palcos. Essa foi mais uma edição do RPC Podcast, você confere sempre no YouTube, nos streamings, confere aqui com a gente, deixa os seus comentários, nos conta o que está achando e manda também as suas opiniões para cá, sugestões de entrevistas, de temas que você quer ver sendo abordados aqui na mesa do RPC Podcast. Eu sou Heitor Humberto e a gente se encontra. Até mais!